Olá, seja bem-vindo à série de vídeos do canal da Sulsoft no YouTube. Nesta apresentação, demonstraremos o monitoramento agrícola através de série temporal de imagem SAR. É válido destacar as principais características do imageamento SAR em relação ao imageamento óptico. Os radares de abertura sintética são considerados sensores ativos, pois possuem fonte própria de emissão de energia eletromagnética. Já os sensores ópticos, como sabemos, necessitam de fonte externa para que a imagem seja formada. Em termos de espectro eletromagnético, os radares utilizam o espectro de microondas, que possui comprimento de onda muito mais longo que os utilizados nos espectros visível e infravermelho. Isso possibilita que haja maior transmissividade em determinados meios, como por exemplo nuvens e dossel de vegetação. Em termos de energia incidente na superfície, há principalmente 4 modos de interação. Isso vai depender também principalmente da rugosidade da superfície, teor de umidade e também da polarização da onda eletromagnética incidente. Os 4 modos principais de interação são a reflexão especular, onde não há sinal de intensidade refletindo em direção à antena do radar; reflexão difusa, onde há um reto espalhamento do sinal e parte do sinal eletromagnético volta para a antena do radar; dupla reflexão, onde há uma alta intensidade em direção à antena do radar, bem típico em áreas urbanas, em construções; e espalhamento por volume, ou multiespalhamento, onde a reflexão da energia incidente é refletida em diferentes direções. Dependendo do modo de interação da energia eletromagnética em relação às feições presentes na superfície, a energia reta espalhada em direção à antena do sensor pode manter a mesma polarização incidente ou alterar para uma polarização ortogonal, chamada polarização cruzada. Assim, as imagens radar possuem bandas com até 4 níveis de sensibilidade ou de polarizações: emissão vertical, recepção vertical; emissão horizontal, recepção horizontal, são as copolarizações; e emissão vertical, recepção horizontal, emissão horizontal, recepção vertical, são as polarizações cruzadas. Com relação à disponibilidade de imagem SAR, observamos que é cada vez mais frequente o lançamento de novas plataformas orbitais capazes de fornecer imagens em alta resolução espacial e temporal nas diversas bandas do espectro de microondas. Trazendo aqui para a análise do monitoramento agrícola, esses componentes, fatores que influenciam no sinal de intensidade radar são plenamente compatíveis com o monitoramento agrícola. Isso porque nós podemos observar aqui, à medida que é realizado o plantio, você tem a semeadura, onde você tem uma superfície ainda lisa, pouca energia retorna para o sensor, então é praticamente uma região escura na imagem, mas à medida que o plantio vai desenvolvendo, criando aqui já uma massa foliar, essa energia acaba voltando para a antena do radar com maior intensidade, até chegar à maturação do cultivo, onde você tem as folhas já plenamente desenvolvidas, com a máximo sinal de intensidade. Isso também é possível observar a partir desse gráfico de espalhamento, maior espalhamento de intensidade na vertical em relação ao tempo, o tempo dos estágios aí de cultivo, onde você pode observar desde a semeadura até a fase vegetativa e a floração, maturação, você tem a máxima intensidade neste ponto. Aqui, trazendo também para a análise de série temporal, que é o interessante, que é o tema aqui dessa apresentação. Quando você tem uma série, uma coleção de várias imagens radar, função aqui no eixo X do tempo, você tem como fazer o acompanhamento das fases de reto espalhamento de intensidade. Nós vemos aqui alguns máximos,
alguns picos máximos, mínimos, né? E também você consegue monitorar as fases a partir da série temporal. Você vê o primeiro pico máximo aqui que aparece, está atrelada principalmente aí a parte de preparo do solo. Primeiro sinal de intensidade máximo relacionado aí à atividade de arado. No processo de semeadura, né, onde as sementes são já colocadas no campo e cobertas, você tem o primeiro mínimo de intensidade. E o cultivo em si, o cultivo maturado, ele ocorre num segundo máximo de intensidade aqui. Até chegar nesse segundo máximo de intensidade, existe aqui uma crescente, né, desse valor de energia em relação ao desenvolvimento da vegetação, ao desenvolvimento do cultivo, né, que seria a fase vegetativa. Algumas variações aqui você pode observar em relação à teor de umidade, em função da irrigação lá do cultivo. Você tem algumas variações da intensidade. Quando você chega até a segundo máximo de intensidade, você tem já cultivo maturado para colheita. Aí você tem aqui já a colheita com segundo mínimo de intensidade. Aqui nós podemos observar melhor. Você tem aqui na esquerda uma imagem multispectral, sensor óptico, e na direita você tem uma imagem radar. Embora aqui você observe a imagem radar em tons de cinza, fica mais nítido, o contraste melhor aqui para separar, por exemplo, as áreas de cultivo em relação à vegetação natural. Aqui na imagem multispectral já é mais difícil de fazer esse discernimento, porque aqui é tudo verde, né? Verde do cultivo, verde da vegetação natural. E já no radar, como o valor maior de intensidade está em função da rugosidade, essas áreas mais claras aqui é onde você tem o cultivo mais desenvolvido na região. A área escura seria solo exposto, a área de tom de cinza seria uma rugosidade menor, né? E a textura serve para separar aqui o que é vegetação natural do que é a área de cultivo. Nossa demonstração, então, vai trabalhar com 12 cenas Sentinel-1, no formato de captura IW, Ground Range, GRD, imagens do período de outubro de 2021 até abril de 2022. A banda aqui típica do Sentinel-1 é banda C, polarização VV. A resolução geocodificada, resolução espacial geocodificada de 20 metros, resolução temporal de 16 dias, e a análise foi feita na região nordeste de Mato Grosso. Para a execução do processamento das imagens SAR, o software ENVI conta com duas soluções: o módulo ENVI SARscape, que é uma solução completa para o processamento de imagens SAR, os mais diferentes modos de aquisição. É possível fazer modelagens por edição de parâmetros e também possui recurso de automação para processamento de um grande volume de dados e possui etapas transparentes, desde a importação, multilooking, corregistro, os filtros específicos para séries temporais, geocodificação e a geração dos índices estatísticos da série temporal. A outra possibilidade é através de uma solução mais compacta, o módulo ENVI SARscape Analytics Toolbox, que apresenta funcionalidades para as mais frequentes aplicações SAR. A gente pode observar que os poucos parâmetros de entrada, você tem aqui a entrada principal da série, com alguns parâmetros já pré-definidos, e o usuário basicamente insere aqui um diretório da saída dos resultados. Então, para essa demonstração, nós vamos abordar aqui a utilização do módulo ENVI SARscape Analytics Toolbox. Então, vamos dar uma pausa aqui no slide e passamos aqui a apresentar a interface do software ENVI. Esta é a interface principal do software ENVI. Nós temos à direita aqui a Toolbox com as funcionalidades do software e também com acesso de alguns módulos que nós podemos acessar já o SARscape Analytics Toolbox.
Ele tem aqui em torno de 12 aplicações, e uma dessas aplicações é a geração da série temporal, SAR Time Series. Clica 2 vezes e aí você tem uma interface compacta com um campo para a entrada dos arquivos que irão compor a série temporal, alguns parâmetros opcionais e a definição do diretório de saída dos resultados. Vamos aqui em selecionar as imagens. Você pode filtrar, nós vamos filtrar aqui pelo arquivo de metadados para a imagem Sentinel, é o ponto manifest. E você pode selecionar todas as 12 cenas de uma única vez. Se você não quiser gerar o processamento para toda a cena, você pode definir aqui um polígono de delimitação do processamento a partir do arquivo shapefile, e a partir daqui você tem já a condição de selecionar o diretório para a saída dos resultados. E aqui você clica OK. Enquanto o processamento é executado, nós podemos retornar aqui aos nossos slides para fazer observações de quais resultados você terá no final do processamento. Ao final do processamento, serão carregados para a tela a série temporal, na qual é possível montar composições RGB em função da data, uma imagem de classificação das máximas intensidades no período da série, os índices estatísticos da série temporal usados na composição RGB Cove-Min-Grad e a classificação de mínimas intensidades dentro do período da série. Falando um pouco mais sobre os produtos gerados, temos a composição RGB formada pela seleção de 3 cenas da série temporal. Nesse caso aqui da ilustração, temos a composição RGB formada respectivamente pela a imagem de abril de 2022, janeiro de 2022 e outubro de 2021, representando aqui cores vermelhas, como no caso aqui, representam a intensidade máxima no período de abril de 2022, o azul seria a intensidade máxima em outubro de 2021 e verde em janeiro de 2022. É possível ainda também realizar análise de assinatura da série temporal através de polígonos, onde você pode observar justamente as variações de intensidade e identificar os ciclos do estágio do cultivo para determinada área. Em relação ao produto de classificação de máxima intensidade da série temporal, podemos identificar os períodos que ocorreram os maiores desenvolvimentos das áreas de cultivo. Como podemos observar, as classes são definidas em função das datas das imagens que compõem a série temporal. Por exemplo, a área destacada em vermelho representa uma máxima intensidade no período de abril de 2022. Verde claro, máxima intensidade em janeiro de 2022. Laranja, março de 2022 e assim por diante. O produto denominado RGB Cove-Min-Grad, onde os índices de coeficiente de variação são associados ao canal vermelho, os valores de mínima variação ao canal verde e os valores de gradiente no canal azul, geram a composição onde as cores em magenta indicam áreas com maior frequência de atividade agrícola e as feições em verde representam feições estáveis durante o período da série temporal, representando nesse caso principalmente áreas de vegetação natural, que é um fator também interessante para o controle ambiental, principalmente em regiões próximas a áreas de preservação.
A classificação de mínima intensidade é um indicador do período em que ocorreram atenuações de sinal de reto espalhamento associado às etapas de semeadura, colheita ou eventos climáticos. Por exemplo, azul escuro está associado a valores de menor intensidade em novembro de 2021. Após essas observações, podemos retornar à interface do Envy para visualizar os resultados. Voltando aqui à interface do Envy, já estamos na última etapa de extração dos índices estatísticos da série temporal e os resultados serão automaticamente carregados para a tela do Envy. Temos aqui então os produtos já carregados na tela e também disponíveis no gerenciador de layers. Primeiramente aqui aparece a série temporal com animação conforme a data de aquisição das cenas. Diminuir um pouco a velocidade. E os produtos subsequentes. A imagem de composição RGB das intensidades, classificação das máximas intensidades, a classificação de mínimas intensidades e a composição RGB com Vmingrad, sendo que as áreas de magenta representam maior frequência de atividade agrícola. É possível também aqui fazer uso das funcionalidades do software Envy para interpretação e pós-processamento. Podemos colocar a composição com Vmingrad no display do portal. Aplicar aqui alguns efeitos de transparência. Finalizando essa apresentação, buscamos demonstrar que as técnicas de extração de produtos derivados de processamento da série temporal SAR fornecem informações relevantes sobre os ciclos de cultivos, as regiões com maior atividade agrícola e estimativa de produção, sobretudo em regiões onde há alta incidência de nuvens. Agradecemos sua atenção e ficamos à disposição para fornecer maiores informações sobre o tema apresentado. Inscreva-se no canal da Sulsoft no YouTube para manter-se atualizado sobre as mais recentes novidades dos nossos produtos. Obrigado e até breve.